Hoje nós estamos aqui para deixar aqui registrado nessa apresentação, nessa live, esse tema tão importante que pode estar também aumentando aí a sua capacidade de entender algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, na sua vida, no mundo. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos que aqui estão, bom dia para quem vai assistir depois, boa noite para outros. Nós estamos aqui para falar de algo que realmente faz muita diferença quando se trata do seu posicionamento em relação a muitas coisas que você entende como o mundo verdadeiro, o mundo real. Existem dimensões desconhecidas, existem camadas, subsolos ocultos que uma pessoa comum jamais terá acesso se ela mesma não tiver essa permissão. Nós estamos enraizados em uma sociedade onde, na maioria das pessoas, de forma esmagadora, fomos todos condicionados a acreditarmos em uma certa história que nos foi contado sobre a realidade do mundo, como que tudo surgiu, como que tudo isso aqui aconteceu. E você já deve ter ouvido falar sobre estranhamento, isto é, pessoas que têm um tipo de estranhamento com a própria existência, têm um certo tipo de problema em relação a ela mesma, o porquê que as coisas que acontecem com ela parecem, e a sensação é essa, que só acontece com ela, sensação essa que faz com que esta pessoa, de forma peculiar, se encontre posicionada num campo aonde ali está a vitimização, ali está a comiseração. Por falta de conhecimento, o povo sofre. Por falta de conhecimento, uma nação sofre. Por falta de conhecimento, diversas pessoas se perdem. E isso se dá para todos os campos da área da vida, desde um convívio social à sua profissão. Em tudo, o conhecimento faz com que você tenha leveza ou que você seja uma pessoa de uma energia negativa. Existem diversos tipos de situações que acontecem na vida das pessoas, que elas não entendem o motivo, mas que estão em camadas de subsolo ocultos. É onde essa pessoa, de forma inconsciente, ela não entende o porquê que as coisas acontecem daquela forma. Mas o conhecimento que nós vamos trazer aqui para todos vocês é para que você acenda a luz e entenda que não há nada para se perder, porque nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja habituada com a possibilidade de perder, mesmo que perdido não se sinta a sua falta. Se você parar e entender o universo, por exemplo, a priori, e tentar compreender o porquê e como tudo isso foi feito, o porquê. Por que existe a existência? Por que existe o tempo? Por que existe o espaço? Para que tudo isso foi criado? Por que que eu estou aqui? Ora, se existe um universo todo preparado para que as pessoas convivam, pensa comigo. São vários tipos de situações que você pode se provocar e refletir. Se aqui eu estou, não pedi para aqui estar. Aqui chegando, tudo aqui já estava. Condicionado fomos, cada nação, cada religião, cada pessoa, enfim, cada tipo de pessoa em uma sociedade diferente, condicionada a crenças e a limitações. Só que o universo é ilimitado. Existe o tempo e existe o espaço. Se você pensar, por exemplo, tempo e espaço, existe o antes de tudo isso. Então, se você olhar para tempo e para espaço, vamos pensar no que vem antes, para que exista um tempo e espaço. Quem criou tudo isso e quando criou, como isso foi feito? E aonde você se insere, o porquê você se insere nisso? Em um universo infinito de dimensões gigantescas, não há como você, por exemplo, a título de exemplo, não há como você definir o que é essa imensidão chamada Deus,
o que essa imensidão chamada universo, o que nós temos até hoje são as melhores possibilidades, mas nada concreto, embora muita coisa convincente, muita coisa realmente já colocado como oficial, mas isso é um perigo. Você ter algo já pronto, acabado por inteiro, dizendo esta é a realidade que aconteceu há milhares de anos atrás e ela é de forma universal, intacta para sempre. Não. O subsolo de cada ser humano existem segredos, existem ali códigos entre o ser humano e a criação. É essa a questão que você precisa entender. Os códigos que conduzem você na posição de ser humano, enquanto turno em vida. Porque esses códigos, eles são totalmente diferentes. Você já parou para ver que o seu DNA, a sua digital, ela é única no universo todo, no meio de mais de 8 bilhões de seres humanos, o seu DNA ele é único? Já parou para analisar e pensar por que isso? E você já reparou também que existem pessoas semelhantes com fisionomias semelhantes, mas o DNA, bem como a digital dela é diferente? Existem códigos dentro do nosso ser. Quando eu digo do nosso ser, eu digo em todas as camadas: espírito, alma e mente pensante. A mente pensante, nós temos uma coisa chamada cérebro, com bilhões e trilhões de células que fogem ao número real, cada qual a ciência entende de uma forma, até agora foram falados, mas nada concreto, aonde você tem vários tipos de mecanismos aonde pode ser utilizado. Existem estudos da própria neurociência que estuda o comportamento humano, tomada de decisão, em que a maioria das pessoas sequer utiliza na sua vida toda sequer 4% da sua capacidade intelectual e espiritual. Quando eu digo capacidade intelectual e espiritual, elas andam juntas, porque o intelectual é aquela fonte ou aquelas fontes que te fazem, te colocam, te posicionam em um tipo de patamar ao qual você tem a compreensão do mundo real, entendendo que e tendo a consciência e compreensão de que esse mundo real é próximo do real, porque de verdade não é, porque nós estamos frações luz do tempo do que aconteceu agora. Por exemplo, numa fração de segundos daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, ponto, aconteceu. Repito, numa fração de segundos daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, aconteceu. Mas aconteceu antes mesmo, em frações de segundo do tempo real. Então nós não estamos no tempo real das coisas. Existem ali existe uma velocidade de milênios de segundos que impede nós de estarmos no tempo real das coisas. Mas não é só isso. Se você entende quem é você e compreende de verdade os seus códigos, você compreende o universo e compreende o outro. Você compreende a dimensão caótica da existência em tudo, em todas as coisas. Você vê uma complexidade tamanha que não há como você definir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, no sentido amplo e macro e definido, mesmo porque tudo está dentro de conceitos construídos por uma sociedade. Em mais de 200 países, podemos dizer assim, hoje um pouco menos, catalogados aí um pouco menos por conta mesmo daquilo que já está como oficial, você pode compreender dentro das civilizações, dentro das sociedades, por isso a importância de você ter esse tipo de conhecimento também, que faz muita diferença, entendendo realmente que cada civilização tem ali os seus costumes e você sabendo entender como foi que tudo isso chegou aonde chegou, todos eles, sem exceção, todas essas sociedades estão realmente dentro de um patamar, dentro de um padrão que foi há muito tempo construído e que você precisa tentar entender o porquê. Quando você entende lá fora, sem entender aqui dentro, aquele estranhamento se torna maior. Por conta disso, isto que eu falei, numa fração de segundo daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, fica eterno. E aí vem o estranhamento de fato.
Bom, como a ideia de estar aqui falando sobre filosofia, né, eu sou fundador da filosofia da imparcialidade participativa, sou filósofo, escritor, mas o que eu quero que você entenda é que nas dimensões de códigos que estão dentro de você, eles são únicos. E no mundo social, não só aqui no Brasil, mas em todos os países e sociedades, nas reportagens que você vê, nas notícias, tudo isso, todos, existem frequências, ou seja, existem camadas de frequências em noticiários, em acontecimentos macros, em acontecimentos peculiares, nos seus pensamentos. Você está dividido em 3 camadas: espírito, alma e mente pensante, que está ligado ao teu cérebro, que este cérebro, ele hoje absorve tudo que ele pode compreender como realidade. Logo, você é o resultado, socialmente falando, você é o resultado de tudo aquilo que você entende como sendo o mundo real. E muitas pessoas que olham para uma pessoa que não anda ou não se comporta de uma forma padronizada, logo ela é taxada de alguém que está com algum problema psíquico. Mas muitas das vezes, os grandes gênios ou as pessoas superdotadas de inteligência, não que ela seja melhor do que a outra, ela não se encaixa no mundo real. Então, quando eu digo sobre o subsolo, vamos dizer, eu estou ali, essa é a razão. Só que existe um subsolo dentro do subconsciente. E minha consciência, ela está vibrando numa frequência de permissão condicionada. Então, se eu permito que eu acredito nisto ou naquilo, essa permissão vem do eu condicionado, não do eu verdadeiro que vem antes do nome e identidade. Isto é, a da real natureza que vem fora da linguagem. Isto é, fora da linguagem tudo é silêncio. Por isso que eu falo, nenhuma coisa boa pode tornar seu possuidor feliz, a menos que realmente sua mente esteja habituada com essa possibilidade de perda. E quando se perde? Quando se tem uma mente fechada. Então vem as ansiedades no trabalho, no dia a dia. Essa ansiedade vira estresse. Esse estresse, ele traz a raiva, ele traz uma tomada de decisão precipitada. Isso faz com que você perca negócios, você perca amizades, você perca relacionamentos, você se torne uma pessoa insuportável, por causa que essa frequência está condicionada àquilo que você acredita ser o mundo real. Mas de verdade, como eu falei, na fração de segundos que você está muito, mas muito atrás do mundo real, isto é, todos nós, o mundo real está acontecendo, e em frações de segundo nós chegamos ali. Então, quando vou mexer minha mão agora, pum, em frações de segundo luz já havia acontecido. Então, o mundo real é uma coisa, só que lá dentro de você não é compreensão e aceitação que vai fazer com que você tenha leveza de vida. Não é a aceitação da vida miserável ou do sonho em ter uma vida de qualidade que vai fazer você ter um turno enquanto vida melhor. Não é nada disso. O que muda toda a sequência, né, daqui em diante, é a mudança dos códigos. E esses códigos estão no subsolo, quando você aceita e entende que existem trevas. E essas trevas podem se tornar luz. O que é essa treva? Não é o escuro, não é o terror, não é o medo. Essas trevas são os seus impedimentos, os seus bloqueios. E você tem que entrar, abrir essa porta e entrar nela. Entrar para ler, para compreender, para entender. Exemplo. Vou dar um exemplo, vamos dizer assim, mais material. Vamos dizer dessa forma, mais material. Existem pessoas que elas têm um impedimento porque elas não suportam a ideia de que elas podem conhecer coisas que pode fazer com que ela se espante. Isso faça com que ela tenha terror, pavor, medo da realidade. Porque, por exemplo, existem literaturas e leituras, livros de antigos, né? De civilizações antigas, de realidades que aconteceram, de escritos. Por exemplo, vou dar um exemplo mais direto. Esoterismo. Tem pessoas que têm medo de ler esoterismo, de ler outros livros que parecem ser proibidos, porque ela vai ter acesso a códigos que vão trazer para ela diversos tipos de problema se ela não tiver uma mente aberta.
Mas quando você está espiritualizado, que não tem nada a ver com religião, mas a espiritualidade é você estar acima do bem e do mal, como o próprio Nietzsche disse, né? O super-homem, o Uberman, isso vem muito daquela pessoa que busca realmente se tornar um ser humano melhor. E como que eu me torno melhor para o outro se eu não tiver acesso a esses códigos? Esses códigos que estão dentro de cada um de vocês, guardados e escondidos. Você pode ter 50 anos de idade, 18 anos de idade, 90 anos de idade, não importa, não importa. Você pode ter uma faculdade fora do país, você pode ser pós-graduado, você pode ter aí o que for de canudo sobre questão de conhecimento e formação, mas existem códigos de impedimentos que fazem com que você deixe de avançar neste mundo que ele é muito passageiro, mas muito passageiro, rápido demais. Nada aqui é nosso, óbvio que não. E logo, logo nós vamos passar. E numa fração de segundo daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, ficou de você fragmentos das suas obras, fragmentos do teu espírito, fragmentos daquilo que tem dentro de você. Bom, um comentário aqui de Luísa Marcelo. O 5º dia útil do mês é hoje, sábado. Muito obrigado pelo comentário, estamos aí com algumas pessoas já presentes. Lembrando que essa apresentação vai ficar gravada, é importante que você compartilhe depois com seus amigos. Voltando aqui, pessoal, rapidamente para você entender, existem pessoas que são pesadas. Você já trabalhou com pessoa pesada? Pesada eu digo no sentido espiritual, no sentido dessa pessoa ter uma carga negativa. Por quê? Não é só a frequência que ela está errada, a frequência dela está numa energia de vibração ruim, mas lá dentro do subsolo dela, ela ainda não liberou, não há uma permissão de entrar naquilo que são os códigos escondidos dentro dela. Se você buscar entender como você funciona, você entender você entende os deuses, você entende o universo. Não vou entrar no contexto aqui religioso, porque isso é mais polêmico, e eu não quero entrar aqui em polêmica alguma, no sentido de falar para você o que é verdade ou o que é mentira, porque lá nós não estávamos, mas reza a lenda, a história ou é história, vai caber a cada um pesquisar, vai caber a cada um entender e acreditar naquilo que quer. Não se bate tambor para loucos. Então você tem que ter essa consciência de que, de fato, essa pessoa que vibra ruim, a vibração dela é má, é ruim, não é por natureza que ela seja uma pessoa má, mas é a frequência, esses códigos dela, ela existe muito mais impedimentos do que você, talvez. As margens dessa pessoa, elas são tão limitantes que não só por conta da educação que ela teve, pela família com a qual ela cresceu, a sociedade a qual ela foi inserida, né? Porque éramos uma folha em branco, realmente, de fato, fomos condicionados a acreditar em diversas coisas, e a expertise, a experiência com o tempo, a leitura, os estudos, as pesquisas vão matando os nossos ídolos iniciais. Isto é, muito daquilo que você acreditou há 5 anos atrás, hoje já não existe. Existe agora sim um interstício gigante, né? De envergadura imensa. Esse interstício hoje em dia mostra que você é muito mais seletivo. Você tem aquele ideal, você já tem talvez, uma vida já definida, uma meta. Eu vou morrer um dia, mas enquanto isso não acontece, todo dia eu vou viver e vou deixar meu legado. E meu legado é positivo para as pessoas. Eu não quero fama, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Não quero fama, não quero riqueza, eu quero ter uma vida com qualidade. O que é vida com qualidade? Leveza de espírito, ataraxia. Ou seja, imperturbabilidade da alma, é poder acordar todo dia em paz, dormir todo dia em paz, poder trabalhar, mas não só isso, você se auto-educar em todos os sentidos, e principalmente no mundo das guerras. Nós estamos em pleno mundo das guerras, onde as pessoas querem todas serem donas de uma verdade absoluta e última. Isso é um perigo, porque ela não dá permissão ao outro. Ela acha que ela tem aquela verdade universal, ou conceito universal. Existem bloqueios de pessoas que, por exemplo, dentro de relacionamentos, ela se perde. Ela não consegue manter o próprio relacionamento. Uma pessoa que está em uma empresa, muitas das vezes ela não consegue um cargo maior por causa de bloqueios. E todos esses bloqueios não são só aqui, são lá dentro dela, no mais íntimo dela. Então, voltando à parte da permissão do material. Se eu pego o material que outrora eu não poderia sequer cogitar a ideia de ler, porque é pavor
para mim é um pavor, é um terror, então logo eu sou limitado a acreditar em qualquer coisa que me falam. Mas quando eu consigo começar a ler e entender o universo do ocultismo, por exemplo, eu começo a entender astrologia, eu começo a ler sobre tudo isso, arqueologia, tudo. Eu quero conhecer, eu quero buscar conhecimento, mas esse conhecimento não vai ser para que eu possa, por exemplo, jogar no ventilador e dizer, olha, eu descobri a verdade do mundo, todo mundo foi enganado. Não, alto lá, longe disso, longe disso. A humildade precede a honra. Me fiz sábio para ganhar os sábios, me fiz bobo para ganhar os bobos, para um fim universal, isto é, fazer com que haja uma harmonia em sociedade. Não há o porquê do demonizar o outro, porque o outro realmente pensa diferente. Eu canso de falar isso, eu não vou repetir aqui. Eu sou extremamente contra qualquer tipo de ativismo extremista. Politicamente falando, religiosamente falando, inclusive religiosamente falando, tem essas guerras aí em Israel. Se você for buscar no fundamento, você vai entender que tudo começou com uma historinha contada lá atrás, que se tornou hoje briga por território. Também não é o caso da gente chegar aqui para falar, mas depois, se você não tem essa ciência, você vai pesquisar e vai entender o porquê daquela guerra e outras mais. Mas aqui, quando você pega aquilo que você tem de conteúdo e conhecimento, pesa. Lembra de 5 anos atrás como era a sua mente? Você lembra aí, você tem cabeça boa? Você lembra como era o ano de 2000? Vamos puxar aqui na memória. Na sua mente, como que você via o mundo no ano de 2022? Olha só, pouquinho tempo atrás. Vamos voltar um pouco lá atrás. 1999. Como que você via e assistia o mundo? Como que era a sua consciência? Você entende que a sua consciência ela não para de expandir? Assim como o mundo também não para. Quando, olha, você para pensar de verdade, tem muita coisa, mas muita coisa que não faz sentido nenhum. Por isso que eu vou repetir aqui, fica a importância de você novamente depois assistir essa programação que vai estar gravada aqui na minha página e você compartilhar com seus amigos. A sua consciência, ela realmente está em expansão. Isso não é novidade para ninguém. Agora, para muitos o que é novidade é que tem segredos guardados entre você e o universo que você ainda não conhece e que você ainda não utilizou. E é poderoso, são códigos poderosos que podem fazer você prosperar muito, podem fazer você se tornar uma pessoa muito interessante. Isso fazendo bem para o teu próximo. Só que você não acessa, você não se dá permissão. Muitas das vezes não há permissão. Mas para você acessar, não é do dia para a noite. Existe um exercício, existe uma primeira permissão. Você então coloca aí de repente um projeto, né, intelectual de começar a estudar para entrar em leituras que você antes tinha pavor, como o esoterismo, como leituras, abre aspas, proibidas, e você começa a entender, começa a estudar sobre arqueologia, sobre você, sobre o universo, entenda tudo e coloca tudo sobre uma prateleira aonde você começa a pensar, calma aí, será que realmente aqui eu fui enganado? Isso aqui, será que realmente é verdadeiro? Porque existem tantas fontes hoje com a internet, tantas fontes, que você confunde-se o que é fonte oficial e o que é plágio, o que é verdadeiro, o que é história, o que é história. Mas isso para você, o que importa? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Nem sempre. Isso só vai saber mais, só vai aumentar a sua consciência. Só que isto não é só ler livros, não é só você entender o universo através dos estudos, mas também através do exercício direto de observação. Esta observação é entre você e o teu Criador, o Criador do universo, o grande arquiteto do universo, onde você pega e você de fato faz lá o seu abrir de cadeados, de códigos, para que haja permissão. Enquanto não houver permissão, você vai ficar preso em subsolo, acreditando em tudo que te contaram. E a maioria, infelizmente, a maioria das histórias que você, nós aprendemos na escola, não passam de histórias. Houve acontecimentos, mas que não são da forma como narrado é. Aconteceram, mas não daquela forma. Muita coisa ali foi colocada e você sabe disso. Mas olhando para você hoje, como que você funciona? Se você está sob pressão, aí é a hora de você então começar a abrir códigos. Se você é uma pessoa muito ansiosa,
está a ponto de entrar em colapso, você já está a ponto de entrar em depressão. Por que essa ansiedade toda? Entenda esse código dentro de você. Você, mais uma vez, alma, espírito, mente pensante. Mas tem como controlar isso aqui? Sim, mudanças de códigos. Enquanto você disser assim, assim eu nasci e assim eu vou morrer, você não dá permissão para crescer. Você não vai expandir e você vai passar nesse mundo, vai ser só mais um. Hoje todos aqui vivos, daqui a 100 anos não vai ter mais ninguém, nenhum de nós. Serão outras gerações. Somos realmente cadáveres adiados. Mas é necessário que você tenha essa permissão de entender por que dessa ansiedade, por que desse nervosismo, o porquê desse espírito que deseja que o outro não conquiste aquilo que você quer conquistar. Por que olhar a grama do vizinho e desejar que ele não conquiste e você conquiste? O porquê não desejar que ele conquiste? Você sabia que um dos códigos mais poderosos que existe é o desejo de que o outro conquiste, que o outro vá para frente, que o outro vença na vida? Porque quando você lança ao universo esse código, ele entende que também você está numa vibração boa. E aliado a essa vibração, você coloca uma outra vibração que também é muito interessante e tem muito a ver. Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. E quando nós temos uma mente, embora todos nós sejamos falhos, não há ninguém perfeito, todos nós somos pecadores diante dos olhos de Deus, mas ainda assim, quando você entende que na frequência da fé, da observação de como você funciona para com o outro, se você torce pelo teu próximo para que ele vença e você tem a sua expectativa, a tua esperança, você tem lutado e a tua mente é positiva, o universo em código entende isso. E cria-se situações que você não esperava. Isto é bíblico, isso acontece de fato. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Mas esse Deus não está lá fora e isso aqui não tem nada a ver com religião. Ele está dentro. Então a permissão de você deixar esses códigos abertos, você começar a abrir essas portas ocultas dentro de você, te dará a permissão da compreensão, do respeito recíproco, vai te dar realmente a aceitação da vida como o amor fati, como Nietzsche dizia, amor fati, o amor pelo destino que se tem, enquanto não se tem aquilo que quer, e não há nada predestinado. Cada ação vai realmente apresentar uma consequência, e nós vamos de fato passar rápido demais, nós vamos acabar daqui a pouco. Mas o interessante é o tanto de bem que você faz daqui de fora. Quem olha, por exemplo, eu olho uma pessoa de fora, a minha primeira impressão dela é do que me passaram de informação dela. Legal? Me passaram, ou até onde eu sei de informação dela. Nesse momento, ali, de forma inconsciente, há um julgamento. De forma inconsciente, há um tipo de apontamento, ainda que indireta, mas interna. Quando essa pessoa do lado de lá também olha para cá, a visão dela também é segundo aquilo que ela tem como informação. Isto é, este tipo de duelo dos deuses, podemos dizer assim, este é certo, este é errado, já faz com que você vibre numa frequência boa ou ruim. Não é bom que você carregue consigo essas energias negativas. É bom sim que você tenha a cabeça aberta para ler tudo que você puder ler. Desde, por exemplo, as coisas mais básicas e maravilhosas que existem no mundo da literatura, da teologia, até mesmo as coisas que, abre aspas, muitos têm pavor, como o próprio esoterismo, como coisas do ocultismo. Você entender a mente das pessoas que escreveram, entender a Deus através das suas preces, através das suas orações e ver se cumpre o que está escrito, que os sinais seguirão aqueles que creem, se você de fato é uma pessoa positiva. Se quando você chega no teu trabalho, quando você chega na sua casa, encontra um clima pesado, por exemplo, surgiu ali um conflito, você está numa outra vibração, numa outra frequência, vai apaziguar, não vai entrar na onda. Exemplo disso, hoje eu trabalho com pessoas públicas e de tempo em tempo eu estou resolvendo
problemas de pessoas. E nós entendemos que são universos diferentes com criações diferentes. E imagina só, é como eu digo, mais de 200 países, 8 bilhões de pessoas, cada uma com uma mentalidade diferente. Então é necessário que eu me conheça, entenda como eu funciono e me permita para que eu possa pegar esse subsolo que há dentro de mim, há dentro de você, todos têm esse subsolo que está dentro do subconsciente, onde você acredita em tudo que te contaram, te falaram, mas nem por isso você precisa vomitar no outro que este outro ele está errado. Existe forma de fazer isso, maneira de fazer isso para que você ganhe, como diz a palavra, né? Me fiz de bobo para ganhar os bobos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Esses códigos escondidos, eles dão a você a prosperidade. Esses códigos escondidos, eles fazem uma doença sair, desaparecer. Não é só a oração. Existem de verdade códigos dentro de você que muitas das vezes não foi acessado. Se você souber o poder que você tem de uma prece, de uma oração, de buscar a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, de entender que dentro do seu trabalho vai haver um dia de muito, mas muito, podemos dizer assim, turbulento, né? Onde vai haver problemas para resolver para todo lado, que você não vai ter tempo para nada, e aí você vai estar super atarefado e muito cansado. Como que você vai lidar com tudo isso se lá no início de tudo, no início do dia, assim que amanheceu, você não teve a sua prece com o grande arquiteto do universo? Você não falou com Deus, com o Senhor Jesus, você não conversou com Ele. Como que as coisas vão dar para você? É muito difícil, mas existem esses códigos que você vai desenvolvendo eles durante o dia a dia, se permitindo, lendo, estudando, e aí você compreendendo como você funciona na hora do conflito, e aí você mudar esse código. Quais são os códigos que realmente mais importam? Para mim, no meu conceito, eu posso estar errado e você me corrige se eu estiver errado. Mas um dos principais códigos que nós precisamos consertar em nós é tanto o nosso jeito de lidar com o outro, bem como a forma como nós lidamos com aquilo que nós erramos. A permissão de se perdoar, a permissão de se deixar evoluir, se deixar se entregar para que isso possa fazer o bem ao próximo. Você não pode ter uma convivência no mundo social ao qual a sua presença seja pesada. A sua presença precisa ser uma presença leve e aonde todos queiram realmente a sua presença ali, porque você faz parte de uma obra divina. Lembra que eu falei no início do seu DNA e também da sua digital? É única. Ninguém é igual a você. Você é único. Você é podemos dizer assim, algo muito precioso. Só que é demagogia demais. É narcisismo falar que você é o centro do universo, perto de trilhões de galáxias e universos aí. Existem tantas coisas que estão ocultas, que só pertencem ao Pai, que nossa consciência não tem a dimensão para compreender. Você só precisa respeitar e compreender cada passo e cada ciclo da tua vida. Desde você respeitar a própria natureza, você vê, por exemplo, os animais, repara os animais da natureza, repara os pássaros, repara o silêncio, como o silêncio ele traz com ele uma dimensão de espírito. Vai, por exemplo, numa fazenda, entra em um lugar onde tem uma cachoeira, repare sua atmosfera, entenda, você é uma atmosfera. Dentro de você existe um cérebro com trilhões de neurônios e que ali tem uma energia que vibra e joga para fora. E aquilo que você jogar não tem como voltar na fração de segundos daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido. Então, quando você pega essa fração de segundos e você abençoa as pessoas com a tua presença, com a tua energia positiva, todos querem você por perto. E não é para você querer ser, abre aspas, adorado, mas é simplesmente para que você possa ser útil. Mas, claro, tudo dentro de uma dose de consciência e de equilíbrio. Existe uma consciência que faz com que o mestre entra quando tem que entrar e sai quando tem que sair. Então você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, a hora de se calar e desaparecer, e a hora de aparecer para não você brilhar, mas deixar o Pai em você brilhar, porque você é o sal da terra, a luz do mundo, fazendo com que as pessoas possam querer você por perto. De alguma sorte, de alguma maneira, você vai tornar o dia dela melhor. Você vai ajudar essa pessoa, você vai conseguir orientar,
vai direcionar, com a ética que você tem profissional, você sabe respeitar etapas naquela profissão que você tem, você sabe respeitar pessoas e as suas limitações para que você não seja ansioso e atropele uma etapa para prejudicar outras pessoas. É necessário que você compreenda os seus erros, as suas falhas, para que realmente esses códigos possam começar a mudar. E aí a permissão da prosperidade não é dinheiro, a prosperidade vem aqui, o resto vem por permissão. Todas as oportunidades, uma oportunidade que alguém chamou, amigo, olha, eu queria tomar um café com você, vamos conversar? E aí dali surge uma proposta. Quem é que fez isso? Foi o acaso? Você acha que foi o acaso? Não foi não. Não caiu uma folha na árvore, uma folha da árvore, se ele, o grande Deus, o Senhor Jesus, o grande arquiteto do universo não permitir. Então, tudo é consequência de frequência que você vibra no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na rua. É a frequência e a permissão. E se eu estudo realmente coisas que eu não poderia... mas eu não posso porque isso daí para mim vai me corromper. Realmente você precisa se permitir evoluir e sair da bolha. Porque se algo que te impede de você avançar nos estudos para que você tenha uma dimensão de consciência maior, isso te impede porque, segundo as suas limitações, não vou dizer crenças, mas suas limitações, você não tem para onde ir. Repare você. Quando foi que você a última vez avançou em algo diferente em estudos? Você, como eu te falei antes, lembra de 1999 como era a sua mente? E no ano de 2005, por exemplo, como que mudou tanta coisa? Quantos ídolos morreram, você deixou para trás? Ou seja, quantas prioridades, na verdade, daquela época hoje não são mais? Então tudo é muito passageiro e muito rápido. Se permita. E se eu tenho que estudar literatura, filosofia, teologia, esoterismo, qualquer tipo de leitura, não vou me apegar de nenhuma, vou ler. Isso tem que ser feito para que você aumente a sua compreensão de universo e respeite mais a natureza, as pessoas, respeite a você, tenha essa e mais. Esses códigos, eles não são vistos pelo inconsciente, tá? Lembrando, não são vistos pelo inconsciente. A maioria das pessoas no mundo hoje, no dia a dia, andam de forma inconsciente. Isto é, não tem zero ataraxia, zero imperturbabilidade da alma. Muito pelo contrário, são mentes muito, mas muito pensantes, mas que pensam o tempo todo em problema, em resolver, em como conquistar, mas não contempla, não para se auto-aperfeiçoar. Em momento algum já levanta e sai correndo para o trabalho e vice-versa, vira um robô, mas não se contempla, não contempla a natureza, não contempla a reflexão, não contempla os códigos internos dentro dela para se permitir. Esses códigos que ela vai começar a entender, eles não vêm pela inconsciência, mas vêm pela consciência quando você esquece um pouquinho do seu ego, do seu narcisismo, e você entende um pouco sobre quem você é fora da linguagem. Existe um eu antes da linguagem. Este eu é o observador, é aquele que habita antes, que entende que toda essa dimensão de coisas que estão acontecendo do lado de fora são necessários segundo o condicionamento, mas que vão trazer para você, se você permitir, fazer com que você evolua como ser humano, você aprenda mais, você cresça, você comece a deixar de lado certos deuses, ou certos ídolos, ou certas coisas que não têm mais sentido, e você não vai demonizar nada que passou. Foram todos os ciclos, partes de você. Seja um relacionamento, seja lá o que for, foram parte da sua evolução. Por mais que você diga, não tirei nada de bom daquilo, tirou experiência. E essa experiência não é para o mundo externo, nem para o mundo na camada da condição inconsciente, mas no mundo perfeito lá dentro de você, aonde há um paraíso, aonde há um lugar que habita Deus. Embora ele possa estar nos templos na hora quando você vai nas suas igrejas, nos seus ritos, você que é de religião afro, você que é de religião evangélica, seja qual for a sua religião, mas quando você olha para dentro, você percebe que ele está ali, porque
não há uma dualidade, não há uma separação. Repare nas ondas, ela vai quebrar, ela vai bater e vai morrer. Não tem como impedir que aquela onda bata na areia e morra, mas ela sempre vai fazer parte do oceano. Então nós não temos como impedir um morador de rua de ser morador de rua neste momento. Uma doença de acontecer, uma pessoa ser injustiçada, acontecer um estupro, um assalto. Todas essas coisas acontecem por vários tipos de fatores, desde social e principalmente, claro, obviamente, sobretudo, pelo condicionamento de cada ser humano. Por isso que o mal existe. Então não há uma dualidade. Então, nesse sentido, Deus é um todo. Ele vem antes do tempo e do espaço, porque antes do tempo e espaço já existia alguém. E este alguém não é como você pensa que é. Ele é muito mais além, não tem como explicar. Então, nesse sentido, essa coisa, eu estou dentro desta coisa e esta coisa está dentro de mim. Isto é, eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim. Mas há quem diga, mas poxa, pode talvez uma pessoa que fez mal, Deus habitar nela? Não é o Deus romantizado que a religião ensina. O Deus romantizado que a religião ensina é o Deus bem contra o Deus mal. Não é isto, é frequência. Existe uma energia que você solta ela para o universo. E existem segredos que você ainda não está pronto para saber. Não é seu momento ainda. E que não vão ser soltos e não vão ser falados. Você ainda não está pronto. Mas o que você pode saber até aqui é que a sua boca fala o que o teu coração está cheio. E a voz, aquilo que sai de dentro de você é uma energia. Se você está de bico calado, mas tem uma ação e tem pensamento, não adianta. Teu corpo é vibração pura. Pode crer e pesquisa isso. Você acaba de morrer, você está no necrotério. Pesquisa para ver como que é a morte de uma pessoa, como que o corpo dela aos poucos, como que essa energia vai saindo aos poucos do corpo dela. O corpo calado, pela visão, pelo falar ou não, pelo gesto, pela expressão facial, pelo pensamento que sai, não adianta. Você é uma vibração e você atrai como imã aquilo que você se deu permissão. Então você pode sim ler tudo, desde que você tenha a cabeça boa para compreender certas coisas. Se você não tem, vai se preparando para você respeitar. Qual a finalidade de tudo? É que o ser humano evolua e ele vá para um outro nível, para um outro patamar. Existem segredos de Deus que nós não sabemos. Muitos têm esse estranhamento com a vida, que a vida por si é caótica. Nada é fácil de ser explicado, ninguém tem razão absoluta de nada. Nós temos informações aceitas, reais, de boa fé, testadas, que podem ser aceitas, mas de forma universal, como dizia Immanuel Kant, o filósofo, age de tal forma que a máxima dissuasão seja vista por princípio universal. Nem tudo é como se pensa. Muitos ainda vão aprender tanta coisa nessa vida. Nós ainda estamos em evolução, nós estamos muito novos aqui, muito novos. Olha quantos anos tem a humanidade, tenta compreender. Não é 2025 anos, não é 10 mil anos que tem a humanidade. Pesquisa que você vai ver quantos anos que nós temos aqui. São milhares, mas só que ainda são pouco, perto de tudo que existe. Só que existem dimensões que você ainda não conhece, que você não está preparado. Existem dimensões, existem conhecimentos que você ainda não pode saber, existem muita coisa que ainda você não pode por falta ainda de maturidade, experiência e maturidade. E isso vai avançando com o decorrer do tempo e lá na frente você vai entender o código que eu estou falando, que você vai chegar em certo momento da vida onde você vai dizer assim, poxa vida, se eu soubesse desse código aqui lá atrás, pois é, se já foi. Então nessa fração de segundo você pode sim se permitir e estudar, porque toda a frequência que está dentro de você, ela está embutida dentro de um condicionamento. E esse condicionamento ele pode te levar para uma vida abençoada ou para uma vida medíocre. E a vida só se justifica se for repleta de heroísmo. Palavras são palavras. Eu sou palestrante, muitos de vocês sabem, e em algumas palestras eu sempre digo para os que ali presentes estão, que de tudo que é falado só fica na memória. Isso se dá até mesmo para os estudantes. É por isso que nós temos que anotar certas coisas,
Porque de tudo que é dito, 0,1% mais ou menos a 2% para e fica ali. Você entende, você aprende. Aquilo ali aconteceu em que momento? No momento épico. No momento onde você realmente, olha, isso é o espanto, é o inédito, é o algo que realmente trouxe um impacto. E aí o restante que ficar serão apenas a imagem e abre aspas da admiração ou do repúdio da coisa, da pessoa, da situação e por aí etc e tal. Então hoje você demoniza, por exemplo, a política por falta de conhecimento. Você demoniza talvez a religião por falta de conhecimento. Você demoniza a pessoa que pensa diferente de você, que tem uma religião diferente da sua, porque você é ignorante. Desculpa a expressão, mas é ignorância. Você tem que respeitar. Porque o mundo todo ele está cheio, mas cheio de verdades e certezas. Mas de verdade, as perguntas nunca terminam. E agora eu te pergunto, eu pergunto a você, hoje, posicionado, com o conhecimento que você tem, aonde você está, será que você é capaz de entender que ainda você não sabe praticamente nada de tudo que existe? Tem muita coisa que você precisa saber e que ainda você não sabe. Mas talvez, se você deixar a vida ela ter um rumo diferente, você aprenda. E eu vou já terminar aqui com uma provocação. Vou terminar com uma provocação. Esses códigos, eles não são para todos. Por isso que eu digo, o mundo ele é dividido em diversas camadas sociais. Não é que o rico é rico porque ele foi abençoado e o pobre é pobre porque ele é uma pessoa que Deus castigou. Nada a ver. Existem realmente evoluções para baixo ou para cima. E a riqueza não é dinheiro. A riqueza está aqui. E a provocação que fica é a seguinte. Se você pudesse hoje fazer para uma outra pessoa um bem ao qual essa pessoa fosse beneficiada através de conhecimento, você estaria disposto a gastar o seu tempo e a partir de hoje gastar a sua vida para todos os momentos que você puder transformar a vida das pessoas? Se a sua resposta for sim, então muda o código que você estava fazendo todo dia. E todo dia que você vê um morador de rua, que você vê uma pessoa, em sigilo, não fala para ninguém, não tira foto, não mostra na rede social. Vou te dar um conselho. Senta ali, sei lá, se você tem condição, compra uma marmita para ele e senta do lado dele, come a marmita do lado dele, mas não tira foto não, não deixa ninguém ficar sabendo não. Faz isso. Pega aquela roupa de frio que você tem e não deixa ninguém saber. Em sigilo, vai lá e entrega aos moradores de rua. Você pega e faz o bem no seu trabalho a alguém que você vê que está precisando de uma palavra amiga, de uma ajuda, e pede para ali morrer o assunto. É só conversar. Um abraço, um elogio. Poxa, eu estou aqui para te ajudar. Um abraço, um elogio. Você muda a vida das pessoas. É a frequência e nunca o conhecimento. O conhecimento é consequência de uma frequência. Que Deus, o grande arquiteto do universo, possa abençoar você e a sua família e pratique sempre o bem e evolua sempre nos códigos. Até breve.